Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou colaborando aqui com o Centro de Memória da Eletricidade com lives sobre saúde. Hoje, nós temos o prazer de contar com o Dr. Paulo Conzoni, que é médico com especialidade em geriatria e vai conversar com a gente sobre um tema muito importante, que é a saúde do idoso no contexto da pandemia de Covid-19. Paulo, muito obrigado por ter aceitado hoje conversar com a gente e compartilhar seu conhecimento, sua experiência, né, de tantos anos. Você que foi, né, o currículo é extensíssimo, né? Você foi presidente da Associação Brasileira, né, de Geriatria e Gerontologia. Você atua há muitos anos, né, nessa área de geriatria e gerontologia, é atual membro do Conselho Municipal de Defesa do Idoso em Canoas, é professor também da UBRA. Enfim, é um currículo muito, muito extenso, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, assim, como é que surgiu para você tanto a medicina, quanto a docência, quanto a geriatria. Queria que você falasse um pouco para a gente. Bom dia e muito obrigado. Não. Bom dia para todos, não é? É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite, me sinto honrado, me sinto até com uma certa ansiedade, porque entendo assim o trabalho de vocês e eu pretendo fazer poder prestar uma boa orientação e tirar algumas dúvidas que o público puder ter, não é? E a gente puder ter uma conversa sobre esse assunto, que é um assunto que faz parte da minha vida já há 35 anos, né? Eu estou como geriatra, né? Então, é uma história antiga. Eu só quero fazer uma correção, porque eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, de seção Rio Grande do Sul, né? Isso. Porque a brasileira termina aí, né? Sociedade, então, tem o presidente atual, então, mas eu tive a honra de ter sido... na verdade, a gente tem um grande trabalho à frente quando o presidente da sociedade, é uma grande responsabilidade, porque responde por uma fala técnica, né? E esse respeito onde engloba a sociedade de geriatria e gerontologia. Ela é diferente das outras sociedades médicas, da maioria, porque nós temos associados não médicos junto com médicos. Então, nós temos assistente social, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, enfermeiras, várias áreas, né, da ciência que fazem parte da sociedade. Eu comecei minha história em geriatria, na verdade, quando me formei, eu fui trabalhar no interior de Santa Catarina, e médico de saúde pública, não é? Onde fiquei por 3 anos. Depois me interessei por essa área da geriatria. Eu pensei em geriatria porque eu pensava assim: eu vou defender os idosos, vou trabalhar para os idosos, né? Vou ser um baluarte, um Dom Quixote dos idosos, né? Muito bem. O que eu descobri depois, assim, trabalho de terapia, não é? Descobri que, na verdade, era o medo de envelhecer. E eu fui buscar, queria uma chave lá que me dissesse: olha, com essa chave você não vai ficar velho, né? E que é o que todos nós temos, né? Todos nós temos. Mas aprendi que envelhecer é bom, e hoje eu sou velho, com 66 anos, e estou muito feliz como velho, porque a outra opção eu não quero, sabe? Eu quero continuar ficando velho e aprendendo as mazelas da velhice, as situações em que a gente se põe. Então, você sabe mais do que eu, né? No currículo que você falou, todas essas coisas aí são penduricalhos, a gente vai assumindo de responsabilidades, né?
mas tenho um grande prazer em ser professor de universidade. Isso me dá muita energia, trabalhar com os alunos, gosto muito disso. Me interesso por tudo que é isso. Muito bom. Não, é uma enorme trajetória, né? E fica uma questão para quem às vezes não conhece e pode ter uma visão muito simplificada do que é geriatria e gerontologia. Queria que você explicasse, né, para a gente o que é geriatria, o que é gerontologia, qual que é o seu campo de atuação e de intervenção na saúde. Olha, a geriatria é uma especialidade médica de atenção à pessoa idosa. A gerontologia é a ciência do envelhecimento. Então, gerontologia é um grande guarda-chuva, assim, onde cabe todas as ciências, ciência da comunicação, no teu caso, né, que é muito importante e precisa evoluir muito essa comunicação para os idosos, principalmente, que ainda a gente vê algumas situações de cartazes ou programas de vacinação, por exemplo, para os idosos, onde não tem idosos sendo vacinados. Então, toda essa situação, acho, como tem no direito, que nós temos o Estatuto do Idoso, então, os advogados dedicados à questão do idoso, a engenharia, a arquitetura, não é? Hoje se fala muito da arquitetura. Então, todas as áreas da saúde, não é? Que estudam envelhecimento fazem parte desse guarda-chuva da gerontologia, e geriatria é uma especialidade da medicina. É isso, assim. Não, ótimo. E uma das coisas que ficou muito em evidência no contexto da pandemia foi justamente a saúde do idoso, né? Em seus vários níveis, né? Tanto da dimensão da saúde mental, né? Da saúde física, né? Os idosos foram, ao longo da pandemia, sendo vistos como grupo de risco, e isso, por um lado, criou situações de proteção, né? Em relação aos idosos, por outro lado, de estigmatização, né? Por outro lado, até mesmo e nessa estigmatização também, algum tipo de sofrimento, etc. Queria que você falasse tanto do ponto de vista da sua experiência, né, como professor e como médico, e do conhecimento acumulado, como é que você vive e encara os idosos e a vulnerabilidade dos idosos nesse contexto da pandemia? Bom, Igor, isso está sendo um problema muito sério. Logo no começo, 18 de março, a universidade, então, decidiu fechar as atividades presenciais, ambulatórios, que lá nós temos ambulatórios de atendimento de idosos. Eu me preocupei, eu falei com a coordenação, nós temos que entender uma coisa, os idosos não podem ficar sem assistência. No ambulatório, em geriatria, o ambulatório ele atende muitos idosos com demência. Uma referência de Canoas. Então, e esses idosos não são só problema do idoso, o problema da doença, mas é a questão da família no cuidar dessa pessoa. E isso, então, gerou uma situação em que esses idosos e as famílias ficaram à mercê do nada, à mercê de uma hashtag que é muito perigosa, que diz hashtag fique em casa. Essa é perigosa porque ela não diz, em absoluto, cuidado, atenção, não diz afeto, não diz amor, não diz bom senso. Ela é única, ela fica em casa, ela seca, olha, eu tenho medo dessa frase, porque ela não traduz as necessidades da pessoa idosa, que é muito maior do que as necessidades do adulto. Nós vemos os jovens que estão passando por uma situação muito difícil, porque muitos perderam emprego ou estão sem atividade em universidade, não é? E esses idosos, esses jovens sem atividade, o que acontece com a juventude? Procura o que fazer. E essa juventude, ela está se voltando, saindo, é o que aconteceu no Rio de Janeiro, abriu um pouco as portas, foi
Foi aquela coisa, não foi. é? Todo Sim, mundo sim. juntado no bar, aqui bate-papo, juntamento, porque é do Sem jovem máscara. também. Sim. E, lógico, é do jovem isso daí. Então, é uma situação complexa, eu vejo, porque se a gente pensa nesse tempo que estamos em situação de pandemia, nesse tempo que nós estamos fechados, nós estamos ficando muito ausente do outro. Sim. Nós estamos distantes e ficamos distantes de nós mesmos, ficamos distantes do nosso amor próprio. Então, aí, ó, ferre-se, entendeu? Vou para o bar e ferre-se. Então, é uma coisa perigosa, porque o que está por trás disso é uma falta de, não só de amor ao outro, mas de amor próprio. Aquilo o que eu desejo e que é bom para mim, para que eu devolva para o outro. Então, é isso, assim, nessa questão do jovem que está acontecendo isso, acontece também com os idosos, que, lógico, existe uma questão de gênero, agora voltando para os idosos, depois, de repente, a gente faz um link disso, mas o gênero, o homem, ele sai mais de casa do que a mulher. Por exemplo, o homem casado, ele idoso, ele sai mais, ele tem mais encontro fora do que a mulher. A mulher dos seus 80 anos, eu digo essa turma dos mais de 75 anos, eu quero dizer, né? Porque eu sou de uma geração dos 60, nós já somos uma outra geração, muito diferente da turma dos 75, 80. Então, esses daí passam, as mulheres passam mais dentro de casa e elas ficam melhor dentro de casa. Já os homens não ficam. Tem um caso interessante numa cidade do interior, que uma filha preocupada falou assim: eu não sei o que eu faço com meu pai. Eu digo: mas por quê? O que está acontecendo? Acredita, doutor, que ele pega a chave do CTG, não sei se sabe o que é CTG? É Centro de Tradições Gaúchas. Tem muito aqui no Rio Grande do Sul, eles têm esse centro, é um ambiente onde eles tocam música, se encontram, uma coisa de gaúcho, né? Se eles vestem gaúcho, o negócio é sério, né? CTG é um organismo muito sério aqui. Eles pegam a chave e vão jogar carta à noite, sem ninguém ver. Então, os velhinhos estão fugindo de casa e eles se juntam. Para jogar carta. Agora, vejam, se a família ouvisse essas pessoas idosas, a comunidade poderia orientá-los. Pai, então faz o seguinte, põe uma máscara, passa um álcool, não sei o quê, joga a carta um pouco mais longe. Quer dizer, mas essa tensão e essa fuga acontece, que está acontecendo com os jovens, acontecem com os homens idosos. As mulheres idosas são um pouco mais acomodadas, mas os homens, E isso traz um problema, porque eles vão essa proximidade, essa falta de cuidado facilita essa contaminação. Por isso, também o interior está aumentando muito, né? Onde possivelmente eles estariam protegidos. Mas a turma do interior é que se junta mais, é onde tem mais baile de terceira idade. E veja... A pracinha, né? Tem toda a possibilidade na pracinha. Sem dúvida. Agora, sim, a Organização Mundial da Saúde tem pregado já há alguns anos, né, o envelhecimento ativo, que antes era envelhecimento saudável, que era voltado para a saúde. O envelhecimento ativo é exatamente essa participação social, é o idoso se tornar cidadão, sabe? E não ser assujeitado na sociedade, mas ter opinião, buscar seus direitos, sabe? Não só buscar a questão da saúde, porque aquele que busca seus direitos, ele vai também entender melhor as suas doenças, ele vai entender melhor, porque está voltada à educação, né? A educação, vamos dizer assim, é um fator primordial no entendimento das doenças e no cuidado das doenças. A gente vê assim, as doenças crônicas que acontecem nos idosos, elas têm uma relação direta com a escolaridade.
Quanto menor a escolaridade, pior a condição de saúde. Bom, então, nessa condição de atividade do idoso ativo, né, o isolamento social tirou isso, nos colocou novamente o idoso isolado. Então, então, na verdade, está havendo um retrocesso de todo um avanço que se teve desde os anos 70, onde o SESC fez o primeiro grupo de idosos. Né? A partir daí, começou, então, os grupos, e aí os bailes, os encontros e os namoros, o Deus nos acuda, e aí veio o risco da AIDS também na população idosa, tudo isso, mas, enfim, o idoso está vivendo, ele foi para a rua. Isso foi uma conquista enorme para a geriatria. Então, hoje, nós temos que saber como os idosos podem ficar bem dentro de casa. O Igor, nós estamos numa situação séria porque a família não está entendendo isso. Exatamente. E o que está acontecendo? A família vê o seguinte, vamos ver aquelas histórias, eu levo para o meu pai o rancho, porque o pai mora sozinho, e a gente tem que entender, cerca de 30% da população idosa mora sozinho. Então, diz o seguinte, eu levo o rancho para o pai, ponho na porta, aperto a campainha e saio correndo. Como isso? Como isso? Olha, nós estamos nos protegendo de um vírus. Não é um ser... Não das pessoas, exatamente. Exato. Que parece que a gente passou a ter medo do outro, né, com o vírus. Pois é. Né? A gente passou a ter medo do outro. O outro que, se por um lado, né, uma questão que você falou que é muito importante, tem essa dimensão de um egoísmo, um individualismo, né, que é produzido também por esse isolamento. Eu estou há tanto tempo sozinho em casa, né? Agora que liberou um pouquinho, eu também vou fazer tudo que eu não pude fazer nesses 3 meses, né? Por outro lado, que é uma atitude egoísta, porque se a gente for pensar que a gente não se isolou comparado com outros países tão bem assim, né? Se isolou mais ou menos, comparar com a Alemanha, com o Japão, com a própria China, enfim, foi mais ou menos. Nova Zelândia, então, acho que é uma comparação até injusta, né? Porque já está sem a contaminação, mas, de qualquer maneira, com essa outra dimensão, né? Que há uma diferença entre isolamento social e distanciamento afetivo, né? Exatamente. E o que faltou na mídia, você que é da comunicação, faltou um pouco desse olhar, sabe? Se ocupou tanto desse isolamento que isso já é conhecido, né? Na época da hanseníase, né? Na época da lepra, no começo de 1900, aí 1910, existia o que era chamado isolamento humanitário, que eles separavam, Igor, famílias. Então, a mãe, se ela tinha a lepra, tinha uma criança de 2, 3 anos, a mãe era levada para os leprosários. Aqui perto de Porto Alegre, tem a cidade de Viamão, tinha praticamente uma cidade que era de leprosos. Tinha lá dentro comércio, supermercado, tinha farmácia, tinha tudo. Eles não saíam de lá, viviam uma colônia enorme de leprosos. Que as famílias eram separadas assim, as mães eram separadas de filhos separados das mães e eram colocados nessa situação. Vivíamos a situação porque não tinha tratamento. Então, essa questão de não ter tratamento é um problema sério para nós humanos, porque nós esquecemos o seguinte, o vírus veio da natureza. Ele não foi a natureza que criou. Como criou também o H1N1, como criou também o porco, o da ave. Foi a natureza que criou. Nós é que precisamos ter mais criatividade e mais empenho, porque, lógico, que o que aconteceu, uma coisa muito interessante, foi que a ciência, de repente, se uniu. Os laboratórios que competem tanto por dinheiro
de repente se uniu, vem Oxford se Sim. juntando com São Paulo. Paulo, exatamente. Né? O próprio Instituto Butantan fazendo o soro, são instituições assim sérias no Brasil, mas que estão com apoio de campos externos, né? do mundo todo. E o que tem um lado bom, isto, a ciência, e assim, de certa forma, nós estamos sendo muito rápidos perto do que construímos anteriormente, até estamos sendo rápidos. Lógico, o desejo nosso é que fosse mais rápido ainda, mas Ainda, sim. eu acredito que o corona, essa situação, está trazendo para a ciência uma nova experiência. O que nos tornamos orgulhosos, muitas vezes, de pensar só na gente, a ciência está mostrando o contrário. Nós estamos se unindo no entendimento sobre as vacinas, no entendimento. Não tem nenhum laboratório. O laboratório americano está se juntando com a gente também. Então, assim, isso é bonito de ver. Tá? Por outro lado, nós vamos ter que ser muito mais rápido ainda, porque a natureza vai continuar se transformando. Continuar produzindo, né? Com certeza. Bom, isto, Vitor, eu acho assim, por isso eu sou uma pessoa de esperança, né? Eu sou uma pessoa de fé, tenho muita esperança de que nós vamos ter essa conquista como tivemos anteriormente. Então, mas assim, está na maneira com que nós estamos agindo. É isto que vai ser o grande aprendizado dessa história do isolamento, que nós estamos esquecendo do afeto, nós estamos esquecendo da atenção e do carinho ao próximo. E você falou muito bem, o isolamento ele traz esse perigo de nos afastar de pessoas que estão, de certa forma, frágeis. Porque os idosos, eles são uma população de maior risco, porque também tem mais doenças crônicas, que faz parte do envelhecer. Tá? E também eles têm uma reação diminuída na produção das imunoglobulinas. Então, quer dizer, é o que a gente chama, uma palavra bonita, que chama imunossenescência. É uma palavra bonita, mas não é bom de ter. Não é? Isto daí dificulta a reação da pessoa idosa em produzir defesas. Né? Agora, a maior defesa do idoso é a família. A geriatria, nós temos os gigantes da geriatria, que nós chamamos assim. Por exemplo, a queda é um dos gigantes da geriatria, porque diminui muito a funcionalidade da pessoa. A queda, o risco, não é? É o que está voltado à funcionalidade, incontinência urinária, que não tem tanta importância visto para o adulto, mas tem muita importância no idoso. A questão cognitiva. E a nova síndrome é insuficiência familiar. Sim, sem dúvida. E isto porque a família ela tem um papel fundamental na pessoa idosa. Nós precisamos entender isto, e as famílias precisam entender isto, que o papel deles não é levar comidinha. Tá? Aliás, o ser humano, como naquela música eu gosto muito do Titãs, né? Que comida, para que comida, né? Nós queremos diversão e arte. Diversão, né? E arte, sim. Lógico, isso é o desejo do ser humano, né? Então, precisamos entender que os idosos precisam desse afeto, precisam desse olhar, né? Não tem perigo. Olha, gente, o vírus, a contaminação dele é por via aérea, né? Mas por que a gente limpa a mão? Bom, a gente limpa a mão porque a mão a gente coloca em tudo quanto é lugar, né? Com o rosto. E a máscara, se ela não está bem adaptada, é um problema, porque o tempo todo você fica pondo a mão, não. Para mudar, mexer, para ajustar. Aqui. Então, até que anteriormente se dizia a máscara piorava a contaminação, não é? Sim. Disso. Mas, enfim,
nós precisamos, nos aproximar dos nossos idosos, nós precisamos estar de máscara, que não convivemos com eles, limpar a nossa mão, e é isso. O ambiente rua, ele não é hospital. Às vezes as pessoas confundem o hospital com o ambiente rua. Na rua, sim. O hospital, ele é um ambiente de contaminação, não só do vírus, do corona, mas de todos os outros vírus e também de bactérias. Bactérias. Então, o hospital, aí sim, a gente do hospital troca roupa, é uma outra situação, não é? Luvas, a proteção tem que ser muito maior e adequada para todo esse ambiente. Agora, a casa, a rua, não é isso, gente. Então, nós podemos... Eu estou andando na rua, se eu não tenho contato próximo com outras pessoas, não tem problema de eu pegar minha avó, o meu avô, sabe? Estar próximo deles, vamos passear, vamos até ali à frente da casa, vamos dar uma volta na rua, ajuda a tirar o estresse. As pessoas que têm condução, que podem colocar o velho num carrinho e dar uma volta. Dar um passeio. Dar um passeio. Você sabe o que falta, Vitor? Uma coisa chamada bom senso. Bom senso é do time do amor. Porque na raiva, no Deus nos acuda, não tem bom senso. Se a gente está bravo, com raiva, nós não vamos ter é bom senso. Bom senso está no olhar o próximo. Bom, aí nós encontramos situações, dentro do bom senso, nós encontramos situações em que a gente pode se relacionar. Eu acho que está faltando muito isso. Mas para ter bom senso, Igor, nós precisamos ter amor próprio. Tá? Com certeza. A minha trajetória como geriatra, eu fiz um curso de pós-graduação em psicoterapia e que me ajuda muito no entendimento sobre o outro. Eu trabalho em psicoterapia e eu vejo o sofrimento nesses idosos que estão em casa, estão afastados, de não poder ver os netos, não tem que ver o neto de longe, abanar para o neto, sabe? E as crianças, elas têm uma outra concepção disso. É diferente da necessidade. A criança vê a vovó, vovó, oi, vovó, pelo coisa, oi, vovó, e vai e volta para o brinquedinho dela. Exatamente. Entendeu? E o velho fica ali babando, mas ele não quer mais falar comigo, então exatamente. A voz sofrendo com isso daí. Então, se podia ter com distanciamento, o distanciamento é 2 metros, você estica o braço, você estica o teu, acabou. O vírus não tem asa, o vírus não pula do chão feito pulga, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu acho que vão existindo exagero, que é onde se perde o bom senso. Então, olha, assim, a gente vê várias invenções, né? Bom, se veste de plástico para dar um abraço no outro. Para mim tudo é loucura, não faz o menor sentido isso. O sentido está em a gente estar olho a olho, em frente, sabe? E isso faz sentido para nós. Como ser humano, não existe um faz de conta. Nós nunca vamos nos sentir bem com as coisas faz de conta. Inventa lá o varal para dar um abraço no vizinho, o varal de plástico para dar um abraço no vizinho. Isso não é humano. Não adianta. Não adianta. Sabe? Tem duas perguntas aqui, doutor Paulo. Uma, na pergunta é da Michele. A Michele, ela relata, e aí eu vou emendar numa pergunta, ela relata que ela foi estagiária do SESC e ela viu de perto aquilo que você falou, né? A importância que as atividades voltadas para os idosos fazem diferença na vida deles, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que emenda com essa,
que é uma questão muito, muito importante, que é a sociabilidade, como que essas atividades físicas, seja a dança, seja a academia, né, seja a ginástica, elas envolvem, seja o canto, seja, enfim, atividades lúdicas e físicas e tal, elas envolvem também a sociabilidade, os grupos, né, formação de grupos, né, ali, enfim. E isso também é uma outra consequência do isolamento, é também você perder essa sociabilidade nesses grupos, ou o grupo da aula de dança, o grupo da aula de ginástica, o grupo da... Exatamente. Né? Como que aí a minha pergunta são duas. Qual que é a importância dessa sociabilidade, que às vezes é maior, a meu ver, né? É maior a sociabilidade, mais importante do que a atividade em si, né? A importância, às vezes, está em fazer novos amigos, em conhecer pessoas, né? E como manter isso nesse contexto da quarentena, né? As pessoas estão voltando, algumas no Rio de Janeiro, eu não sei se no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, já estão voltando às academias, etc. Quais os cuidados que devem ter para esse retorno, né? A essas atividades nesse momento? Aí tem mais uma pergunta aqui que eu faço já já. Bom, assim, como eu estava dizendo sobre a questão de envelhecimento ativo, esses grupos trouxeram exatamente a questão da autoestima. Eu estou velho, mas eu tenho amigos, eu me relaciono, eu me sinto bem. A UBRA tem um grupo de idosos que chama UBRAT, né, que é o grupo de terceira idade, a UBRA, e eles têm atividades físicas, tinham vários encontros e trabalhar com computador, com palestras, enfim, toda uma dinâmica, né? E é um grupo muito ativo também de canto, né? Fazem parte do grupo de coral, que ajuda muito a fala, né? O coral é impressionante como ele traz a palavra junto, né? Ele traz a palavra, porque o idoso ele estava perdendo exatamente a palavra. Nós tínhamos que dar a palavra para ele, que é o que está faltando agora no isolamento. Nós não estamos ouvindo os idosos. A família não está ouvindo o idoso, não é? Aqueles que estão fugindo para o CTG é porque não estão sendo ouvidos, né? Então, assim, eu vou voltar a importância já está muito bem descrita disto e nesse grupo ela fez o seguinte desafio, a professora que coordena esse grupo: olha, nós vamos fazer caminhadas e aquele que conseguir caminhar com esse programa de médios passos, né, que cada um tem o seu celular, quem fizer mais passos vai ganhar o prêmio e tal. Deu lá um prêmio pelo reloginho que conta o passo. Bom, até eu entrei porque eu também faço parte do grupo, mas eu falei, eu vou entrar também como desafio, então, para mexer um pouco. Em situações muito interessantes, porque nós fizemos um teste sobre ansiedade na pessoa idosa antes, quando começou disso, e 25% tinham quadros de ansiedade, 2 com ansiedade mais grave. Quando terminou, um programa foi feito de um mês, né, tinha diminuído para 5% a ansiedade. Então, houve uma diminuição muito importante da ansiedade do que eles estavam vivendo. E qual era? Caminhar, usar máscara, caminhar não em grupo, caminhar em lugares abertos, assim, não é? E não ter contato e fazer sua caminhada. Teve famílias que estavam proibindo os idosos de cair. Quer dizer, a neta proibia a avó de sair de casa. Mas está proibida. Mas como é isto? Como? Você entende? Então, esse idoso perdeu a palavra. Aquilo que nós dizíamos sobre a autonomia, dele ter a palavra e ter o domínio sobre si, não, peraí, eu estou sendo orientada por um professor na universidade, tem um geriatra na universidade que está orientando que isso pode fazer, isso já faz uns 2 meses que aconteceu, que isso pode ser feito, e como que eu não posso? Eu perdi minha palavra. Então, eu tive que explicar e passar quais os benefícios da caminhada para essa pessoa idosa,
e essa foi uma das que melhoraram. Então, assim, a atividade que o SESC promove, quem pode ver muito bem isso, tem várias. O SESC ele tem vamos dizer, tem uma inserção já de longo tempo, né, com isso, né? É um excelente trabalho que eles fazem com os idosos. Os idosos, por exemplo, de Canoas, né, que eu conheço, que podem participar, porque tem um limite, né? Infelizmente, são muito felizes, né? E é esse o cuidado que eu estava dizendo, né? Quer dizer, é tirar do idoso a palavra e a capacidade dele Autonomia. decidir, autonomia com segurança, sempre Isso. com segurança, Isso. mas ter Isso. autonomia, entendeu? Então, essa experiência foi experiência caseira, aí, só para dar um exemplo, né? Muito proveitosa, assim, que a gente vê o benefício que é esse encontro. Um grande estudo de Framingham, Igor, que fui ver qualidade de vida para pessoas idosas, que acompanhou durante muitos anos, chegou à seguinte conclusão, que o que era mais importante para a qualidade de vida era, primeiro, o idoso ter pelo menos uma pessoa em que ele tivesse intimidade para falar as suas intimidades. Pelo menos uma pessoa. E ter amigos. E ter uma rede de relação. E essa rede dependia até do distanciamento. Veja a palavra, era o distanciamento disso. Né? Então, eles colocavam até a distância que a pessoa morava, né? Está, quanto mais distante, menor a sua rede. E porque eu conheço o Igor, que conhece a Leila, que conhece, então eu já abri minha rede, eu já sei que eu tenho conhecido no Rio de Janeiro. Então, e essa capacidade dos idosos de desenvolver essa rede é o que foi mais importante para a qualidade de vida. Então, nós estamos diante desse desafio, Igor, que ter um isolamento, mas um isolamento com... porque assim, Igor, quando a gente fala de proteção e bem-estar, elas podem estar em campos opostos. Se a gente olha somente a proteção, nós não vamos estar vendo o bem-estar. Se a gente só olhar o bem-estar, nós fazemos igual os jovens, saindo para a rua. Exatamente. Ou os velhinhos que vão para o CTG de qualquer jeito. Então, assim, nós precisamos ter uma paridade disso. Nós precisamos ter a segurança, a proteção, mas se nós precisamos também pensar no bem-estar, porque se a gente não pensar no bem-estar, é o que acontece com aquela senhora. A filha diz, não vai sair. Como assim? Sério? Então, isso é algo que a gente precisa começar a pensar, porque até quando vai essa situação de pandemia, nós não sabemos. Nós esperamos, e eu tenho esperança que seja o mais breve possível, mas eu fico com medo de alguns cientistas ou infectologistas que dizem, não, isso vai para o ano que vem, o ano que depois, o outro ano, e a gente está sempre ouvindo, essas 2 semanas são a pior, essas 2 semanas, isso é horrível. A maneira que nós apresentamos uma doença, apresentamos uma situação, ela pode nos trazer muita angústia ou menos angústia, porque sabe qual? Os velhos, de uma forma geral, Igor, não têm medo da morte. Não têm medo da morte. Eles têm medo do morrer, que é o que eu também tenho. É o do morrer. E como a mídia tem apresentado isto? Velhos em sofrimentos na sua cama, né? Isolados. Muitos morreram assim. Sozinhos. Então, o que acontece? Será que isto é produtivo para... Ou nós devemos falar sobre um isolamento social com o afeto, com a proteção e o bem-estar? Será que é aquela coisa... Sabe a história do cigarro, né? Colocam aquelas cenas horríveis atrás do maço do cigarro, né? Achavam que as pessoas iam parar de fumar olhando aquilo, né?
Eu que não sou fumante, eu acho aquilo horroroso. Mas Sim. para quem é fumante, Igor, não faz o menor sentido aquilo. Não. Não faz. Você que entende de propaganda sabe que isso não diminuiu, né? Na verdade, protegeu as empresas de fumo, né? Porque o que elas antes não tinham, agora elas têm. Ó, eu avisei, né? Exato. Então, Exato. bom, eu não sei, eu estou falando aqui, eu não sei se eu... Não, tudo bem. Respondeu sim, respondeu perfeitamente. Tem uma outra pergunta do Augusto, que é justamente pensando nessa questão da proteção, a como articular a proteção e bem-estar, né? Ele faz a pergunta seguinte: pensando na importância da família para os idosos, como devemos enfrentar a questão da recomendação médica de afastamento necessário entre os netos e os avós? Você falou um pouquinho disso, poderia falar mais um pouco, né, de como manter, nesse momento de isolamento, esse relacionamento entre netos e avós, que para muitos avós, claro que para os netos é importante, mas também para muitos avós é muitíssimo importante e vital esse contato, né, essa proximidade. Igor, eu não tenho a fórmula, sabe por quê? Porque no início estavam falando que são os idosos, não é o idoso, são os idosos. A heterogeneidade na velhice, ela é enorme. Então, nós temos um idoso de 70 anos que está com Alzheimer acamado e temos de 70 anos que está triste porque não está podendo ir na academia, não é? Sim. Então, nós temos que olhar que idoso que nós estamos falando, sabe? Em qual idoso e quais os riscos que essa pessoa idosa tem nessa questão da saúde dele. Muito bem. Pensando isto daí, é o seguinte, como eu disse, a proximidade, ela, quando se fala em proximidade, tem gente que pensa que é estar grudado na pessoa. Não, não é. A proximidade, eu posso estar a uma distância de 2 metros, 3 metros, que o vírus não vai pular, ele não sai correndo, sabe? E eu posso estar a essa distância de 2 ou 3 metros usando máscara e posso estar falando e o vovô vai perguntar, então, o que está fazendo, meu netinho? Ah, eu estou vendo isso. Ah, você gosta daquele? Ah, então o vovô também gosta. O que nós vamos fazer? Estar uma fala direta, né, dessa convivência vai fazer bem para todos, sabe? Onde a gente... porque, assim, todos nós temos medo. Todos nós temos medo. É o que nós fazemos com esse medo. Igor, eu sou motociclista, tá? Então, assim, o dia que eu perder o medo de andar de moto, eu vou parar de andar de moto. Porque aí eu não vou mais me proteger. Então, eu uso esse medo para me dar segurança. Porque eu sei que eu estou em cima de uma coisa que tem 2 rodas, que se inclinar demais cai e que não tem para-choque. Então, eu preciso ser isto, mas eu tenho que usar esse medo para algo que me dê prazer, porque, Igor, não tem o prazer que eu tenho. Sábado, eu peguei minha moto e subi a serra, e prazer que me dá enorme. Então, assim, eu tenho que fazer, nós precisamos disso, nós temos que saber medir as coisas do nosso prazer com a nossa segurança. Então, assim, quando um pai vê a alegria de um neto, ou a alegria do seu pai, do seu avô, em estar olhando diretamente para o seu neto, quando ele perceber isto, ele vai ver que ele vai estar fazendo um bem para todos, inclusive para ele mesmo, sabe? Porque esse medo, quando nos paralisa, nos tira o bom senso. Eu não estou falando para você sair e comprar moto, não, mas moto é muito bom, mas o bom senso, o medo, ele nos tira isso, essa capacidade. Então, eu não tenho a fórmula, não, mas eu acho que a gente tem que saber usar esse medo, saber usar essa proteção, sabe?
É porque, às vezes, para as crianças, né, e talvez seja a pergunta do Augusto vá nessa direção, para as crianças, às vezes, pode ser mais difícil o uso da máscara, né? Manter o uso da máscara, especialmente as mais pequenas, né, as menores, manter o uso da máscara por muito tempo, etc. Mas isso é preciso combinar vários fatores, como você falou, né? Estar perto, mas né, ter a fala direta, ver, né, as crianças, né? E tá ao lado, etc. Isso faz uma diferença que a tecnologia, enfim, crianças de 4 anos, 5 anos, menores do que isso, não ficam muito tempo no celular conversando. Elas querem brincar, elas querem... E aí, às vezes, para o avô ver essa criança brincando, né, mais perto, pode ser muito importante, né? Ver ali, tá ali no mesmo ambiente, num vendo, parque, tá num num parque, parque, né? Eu, num eu lugar tenho aberto. uma praça grande perto de casa e eu vejo as pessoas distantes caminhando, não é? Estão distantes, estão caminhando. Isso não tem problema algum. Né? Eu acho assim que nós estamos ficando duros e secos, sabe? Por falta desse amor, por falta dessa gentileza, sabe? E como mostra incessantemente a mídia desses jovens no Rio de Janeiro. Sim, Então, em vez da gente ter uma discussão um pouco mais aprofundada sobre isso, sobre o significado desses jovens lá, nós exatamente, passamos a ser os condenadores, né? Aqueles que apontam, que absurdo, mas não tem um entendimento. exatamente. O jovem que é estudante, a profissão dele é estudante, a profissão dele é essa. Sim, E está sem profissão. Então, e quantos perderam emprego hoje? Nós estamos vendo essa situação, então, aprofundar um pouco mais, entender o porquê dessa situação, do que sermos condenadores, né? Eu acho nós temos que ter o cuidado que nós estamos apontando muito facilmente o dedo, sabe? Misturando exatamente, política, misturando tudo, exatamente, exatamente, esquecendo do outro. Né? exatamente. Tem Eu uma vejo. questão importante nisso que você falou, né, de ver a profundidade dessas relações, né, e dessas questões e na raiz desses problemas, né, que são múltiplos os fatores daquelas imagens, por exemplo. E também, mas eu gostaria de sublinhar uma coisa que você falou que é muito importante: os idosos no plural, né, observar que são vários idosos, vários tipos de idosos. Tem os idosos que moram sozinhos, os idosos que estão em clínicas de repouso, os idosos que moram com os familiares e são cuidados pelos familiares, os idosos que moram sozinhos e não contam com cuidadores, os idosos que moram sozinhos e contam com cuidadores, os idosos que moram com seus familiares são cuidados familiares, e aqueles, inclusive, que são chefes de família, que é o que mais caracteriza as famílias brasileiras, né? Na última pesquisa do IBGE, mostrando que a família brasileira ela é, em geral, na sua maioria, chefiada por idosos, sobretudo idosas, no caso. Gostaria que você falasse disso, assim, né? Dessa multiplicidade de idosos, que às vezes é muito difícil classificar todo um grupo social tão diverso, heterogêneo, plural, como sendo grupo de risco, né? E você tem, na verdade, uma pluralidade muito grande nesse grupo. E somada essa pergunta, né, tem uma outra que diz respeito ao fique em casa, né? Que muitas das vezes o fique em casa não pode ser não procure serviço de saúde se precisar, não procure, né, não dê uma caminhada com toda a segurança, se puder, né? Enfim, tem essas duas questões aí que eu queria falar com você Tá. nesse momento. Assim. Bom, assim, eu vou começar pela essa questão do fique em casa. O que acontece que quando eu falei sobre fique em casa, realmente eu esqueci dessa, que é o fique em casa e não se trate.
porque o que aconteceu? Os idosos têm hipertensão, diabetes, depressão, problemas osteoarticulares. Então, aqueles que estavam fazendo fisioterapia, por exemplo, de recuperação de uma cirurgia, foi rompido isso e a recuperação dele ficou muito pior, vai se arrastar, ele vai ficar com sequelas. Tem os idosos que estavam em tratamento de câncer, Vitor, que foi interrompido o tratamento de câncer. E isso foi muito grave o que foi feito. Muito grave isso, porque quando se pensou, se esqueceu desse plural, se esqueceu de toda essa situação. E muitos idosos ficaram sem tratamento em casa, sem assistência. Por isso, eu disse lá no começo, o que não podemos é não dar assistência aos idosos. E como é que seria essa assistência? A universidade, como qualquer outra instituição, a prefeitura, poderiam ter aberto canais para que as famílias entrassem em contato com os médicos das unidades básicas ou da universidade, né? Que nós estaríamos prontos para ajudá-los, mas não foi aberto nenhum canal. Tá? E até hoje não foi aberto esse canal. Então, se fala da telemedicina, mas da telemedicina para quem? Né? A telemedicina para quem? É para aquele que já tem um plano de saúde, para o idoso, mas e para a grande maioria dos idosos, que talvez não tenham até celular, mas que precisam de uma comunicação. Quer dizer, então, essa falta de assistência está sendo muito grave e nós vamos ver a consequência na frente, porque eles continuam tendo infarto. Eu tinha a consulta marcada de um senhor, era a primeira consulta, a família me liga, ele não vai. Não. O que aconteceu? Ele teve um infarto. Bom, continua acontecendo as coisas. Eles continuam tendo infarto, continuam tendo câncer, continuam com diabetes descompensada. Hoje de manhã, antes de nós entrarmos, estava uma senhorinha falando que a pressão dela tinha subido muito, que ela precisava de minha ajuda e que a filha queria levar ela para um atendimento. Ela disse, eu não vou, eu quero o meu médico. Aí a filha quis levar ela para o interior. Ela disse, o que eu vou fazer lá? Meu médico está aqui. Então, essa situação é que eles estão passando. Então, eu vejo assim, muitos médicos têm deixado a sua atividade para se proteger, o que não é adequado, porque nós, quando assumimos a profissão, nós assumimos a responsabilidade de estar à frente, de ajudar. Então, nós da área da saúde, nós temos essa responsabilidade. O que foi feito com a fisioterapia, no início, de parar a fisioterapia e tudo isso, daí não foi bem pensado, porque o fisioterapeuta poderia colocar luva, poderia colocar uma roupa, poderia se proteger e ter o contato e manter o tratamento. Então, foi muito mal organizado. Por isso que eu disse assim, nós vamos ter um grande aprendizado se a gente quiser. Se a gente quiser pensar, nós vamos ter o aprendizado. Senão, nós vamos continuar burro, igual fizemos com a hanseníase. Entendeu? Com certeza. A mesma coisa. Certeza. Então, essa questão, e outra que você falou, realmente assim, o último censo, grande censo, foi há 10 anos atrás, esse censo está sendo feito por telefone e tal, esse censo, nós sabíamos o seguinte, que em torno de 64% das famílias, o chefe da família, quer dizer, aquele que paga a conta, que é responsável, né, eram pessoas idosas. E são esses chefes de família que estão sendo segregados e não estão sendo ouvidos. Então, nós estamos no seguinte, ele paga a conta, mas não é ouvido. Ele assume as responsabilidades da família, mas ele não tem a palavra. Eu acho que há uma... Doutor Paulo, desculpa te interromper, a gente está infelizmente acabando. O Instagram é uma pena. O Instagram tem um limite de tempo, a gente vai cair. Queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar com a gente a sua experiência. Já vai cair a nossa... Mas a gente pode marcar uma outra conversa. É um tema que merece uma parte 2. Muito obrigado. Um bom dia para você.
Obrigado pelo convite, gostei muito de conversar, estar aqui, não é? Espero ter ajudado, ter confundido menos do que estão fazendo por aí, não é? Todas essas situação que passamos, mas assim foi um prazer, principalmente assim, pedido do Augusto ele manda, ele não pede, tá bem? É um grande prazer, viu? Estar te Muito conhecer também. obrigado. Um grande abraço. A mim Tá? também. Muito obrigado. Um grande abraço. Bom. Só aguardar um pouquinho para já vai terminar.